agradecer a todo mundo aí a presença. Hoje a gente está aqui com o André, né, convidado especial nosso. Ele foi o responsável pelo projeto junto com a gente, do lado da Santos Brasil. O André é da Santos Brasil, a gente é um cliente de longa data, a gente vai contar um pouquinho da experiência, é menos apresentação e mais um bate-papo, tá? No final, o que vocês quiserem perguntar, por favor, fiquem à vontade, aquilo que a gente puder responder, a gente vai responder, tá? Então, eu sou Guilherme Joventino, sou CEO do Mignal, e tive desde o início nas conversas com a equipe da Santos Brasil, desenhando o projeto, vendo as dificuldades, entendendo quais eram os principais pontos que a gente precisava ajustar. Eu acho que a gente tem uma experiência bacana, né, André? Para poder contar aí de como que foi o projeto, de como foi a jornada inteira, não só o projeto, mas o quanto que a gente penou ali até para defender internamente na organização as vantagens, os benefícios, os desafios que a gente fala de S/4HANA. Eu acho, como pauta de hoje, que a gente queria mostrar para vocês, a gente vai falar sobre quem é a Santos Brasil de verdade, para vocês terem ideia de números, de tamanho. Às vezes nem todo mundo tem a visão completa de quem é a Santos Brasil. A pergunta que a Santos tinha lá atrás, por que migrar? Então, qual era o grande motivo, o que levou a Santos Brasil a pensar em ir para o S4? Modelos que foram estudados e depois falar um pouquinho sobre o projeto, como foi o projeto e evoluções que foram previstas, ok? Então, para trazer um pouquinho sobre a Santos Brasil, um vídeo. Todo mundo está indo para algum lugar. Todo mundo quer chegar. Eita. Nós somos a Santos Brasil e temos muito orgulho de participar dos planos de milhares de empresas e pessoas. Somos referência nacional em movimentação de contêineres. Operamos 3 terminais estrategicamente localizados. Utilizamos o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia. Oferecemos soluções logísticas completas, do porto até a porta. Pelos nossos terminais passam 20% dos contêineres que entram e saem do Brasil. Mais de 1 milhão de unidades em um ano, em uma média de 2 contêineres a cada minuto, movimentados com agilidade, precisão e total segurança. Nós operamos o maior e mais eficiente terminal de contêineres da América do Sul, o Tecon Santos. Só aqui investimos mais de 2 bilhões de reais nos últimos 16 anos, aumentando em 6 vezes a capacidade operacional e em 7 vezes a produtividade neste terminal. Hoje, nosso desempenho no Porto de Santos é comparável ao dos principais terminais de contêineres da Europa. Junto a essa operação, também administramos o terminal de veículos, com capacidade de movimentação de 300 mil veículos por ano. Também possuímos operações em outras 2 importantes regiões do país. O Tecon Vila do Conde, no Pará, e o Tecon Imbituba, em Santa Catarina. 2 terminais que apresentam novas opções portuárias e ajudam a desenvolver suas regiões. As nossas soluções vão muito além do porto. São completas, inovadoras, desenvolvidas sob medida. Por meio da Santos Brasil Logística, armazenamos, manuseamos e movimentamos cargas para todo o Brasil, agregando valor ao negócio de nossos clientes. Abrindo caminhos, encurtando distâncias, extinguindo fronteiras, ajudando empresas do mundo inteiro a chegar até onde quiserem. O crescimento, o melhor resultado, no primeiro lugar. Investindo em inovação e nas pessoas, com ética, transparência e responsabilidade socioambiental. Foi assim que chegamos até aqui e queremos ir ainda mais longe. Para onde você vai? Quais os seus planos? Quais são os seus objetivos? Será um prazer levá-lo até lá. Santos Brasil, onde você quer chegar?
A Santos Brasil ela tem números que falam por ela mesmo, né? Ela tem quase 3.000 funcionários, quase 1 bi de faturamento. É um cliente extremamente interessante, um cliente com um porte bem interessante. E a gente passou por um processo bem longo, né, André? A gente estava discutindo bastante sobre isso, qual era o grande motivo, né? O que levou ali a começar a pensar para o S4? Isso aí, Guilherme. Bom dia a todos. Eu me chamo André Marques, eu estou no quadro de funcionário da Santos Brasil há pelo menos 13 anos. Nesse período, pelo menos 10 anos, eu atuo de forma direta como responsável pelo sistema SAP da companhia. Espero estar contribuindo com vocês de alguma forma, né, contando um pouquinho da nossa experiência adquirida ao longo de nossa jornada de migração do S4. Tá. A questão de por que migrar é uma grande pergunta, né, que a maioria das pessoas que utilizam o ECC ainda, estão na versão ECC, se fazem, né? O que eu posso, em resumo, dizer é que a Santos Brasil é uma empresa que tem uma característica muito forte voltada para a inovação e tecnologia, onde está sempre buscando o aprimoramento de seus processos, com o intuito de garantir a maior segurança e agilidade para os seus processos, né? Como o sistema SAP não poderia ser diferente, né? Pois se trata de um sistema de grande relevância para a companhia, ao qual tem auxiliado de forma direta na gestão dos processos, contribuindo para o seu crescimento ao longo desses anos. Então, nossa história em relação a esse desejo de migrar para o ECC, do ECC para o S4, começou por volta de 2016, onde começamos a fazer os primeiros contatos com alguns fornecedores especializados para prestar esse tipo de serviço, né? Ao longo desse período, realizamos inúmeras reuniões com diferentes fornecedores que tinham como objetivo principal detalhar ao máximo o processo, né, para chegarmos numa proposta, um escopo de proposta que contemplasse todos os cenários da companhia. O objetivo, até então, seria basicamente uma inovação tecnológica, né, da nossa ferramenta, né, mas que tivesse como premissa não impactar os processos que tínhamos rodando na empresa, né? Como premissa tínhamos como premissa manter todas as nossas rotinas funcionando da mesma forma que no ECC. Para isso, né, Guilherme, a gente acabou conhecendo alguns modelos, né, que até então estavam disponíveis aí no mercado. E aí, acho que no próximo slide você... André, voltando um pouquinho aqui, eu lembro que a gente passou um tempão, né, discutindo ali, não só falando de S4, mas falando de novos modelos de desenvolvimento, falando até mesmo de infraestrutura, né? Exatamente. E isso tudo acabou levando a uma discussão bem interessante, né? Eu lembro que eu fiz questão de trazer 2 slides. Esse slide a gente tinha, né, desde a época de projeto. É isso mesmo. E lá atrás, quando a gente estava discutindo, e esse também, que era uma discussão grande que a gente tinha sobre vamos fazer um greenfield, vai se seguir para um modelo de conversão, né? O que fazia sentido, o que não fazia sentido. Ok, vamos para o S4, mas qual é a melhor maneira de ir para o S4? E eu lembro que a gente ficou muito nessa discussão de modelo de deploy, né? Se a gente vai para um greenfield, um modelo brownfield, um modelo que antigamente também chamava de bluefield, que é o shell conversion. Conta um pouquinho dessa história, André. Desde o começo, a gente estava buscando um modelo que tivesse o menor impacto possível no nosso cenário de negócio, né? Aí foram apresentados 2 modelos que estão na tela aí, né? Brownfield basicamente consistia numa conversão do ECC, né, levando todos os nossos dados e customizações para o ambiente HANA sem impacto aparente no nosso processo. O Greenfield, por sua vez, consistia numa implementação com a adoção de pacotes de melhores práticas da SAP, né? A companhia acabou adotando
optando, né, na realidade, pelo modelo de conversão do modelo Brownfield, pelo fato de que queríamos uma implementação que tivesse o menor impacto possível nas áreas de negócio da companhia. Esse foi o modelo que nós adotamos para a nossa migração. Eu lembro também que um dos motivos que a gente falava bastante, né, é que assim, ok, o SAP ele vai trazer muita coisa nova, você vai conseguir fazer muita coisa standard, mas você não vai conseguir fazer 100%. Você não vai virar um 100% standard do dia para a noite, porque isso não vai acontecer. E tinha uma discussão grande sobre como é que os dados históricos, né, de manter os dados históricos, não ter uma grande variação para o usuário entre o Go Live e ir para o novo sistema. Conta um pouquinho para a gente sobre esta visão, né, de utilização de Fiori, sobre utilização do SAP GUI. Como é que foi esse consenso dentro de casa de ver um monte de Fiori, de ver um monte de coisa nova com S4 e começar a ir para o S4, mas em passos mais devagar, mais cauteloso, eu diria? Exatamente, Guilherme. Como eu havia falado, o grande X da questão para esse projeto era a gente ter o menor impacto possível dentro do nosso processo de negócio, né? E eu acredito que a opção de continuarmos utilizando, por exemplo, o SAP GUI nas operações da empresa e utilizar o que o S4 tem de inovação em doses homeopáticas, ou seja, à medida que eu fosse evoluindo com a ferramenta, eu fosse adotando o Fiori, adotando essas aplicações disponíveis aí, eu acho que foi o grande fato de sucesso para o nosso projeto. Porque nós tínhamos aí um tempo meio que pré-definido, que eu acredito que se a gente mudasse muito o escopo dos nossos cenários, dos nossos processos, a gente teria um impacto significativo no prazo que nós tínhamos para cumprir. Mas assim, a gente acabou logo na sequência, né, entrando logo, eu acho que uma semana, 2 semanas pós-Go Live, já fazendo melhorias, né? Entrando com novos módulos. Essa é uma coisa que eu escuto muito dos clientes, do tipo, putz, cara, vamos fazer o Big Bang, vamos fazer tudo numa tacada só. Eu lembro que a gente pegou o boi inteiro, fatiou ele bem em bifes, né? No cronograma do projeto ali, todo mundo vai conseguir entender. E a gente conseguiu ir para a cloud primeiro, depois fazer o Unicode, primeiro TACS BRA, né? Porque estava até na TACS BRJ ainda, TACS BRA, depois conversão e já saiu ali com outras implementações. Cara, em um ano, não deu um ano ainda total de projeto, né? Mas se considerar tudo que foi feito em doses menores e entregues para a organização, é fantástico, né? Exatamente. Nós praticamente finalizamos o processo de migração, acho que 15 de janeiro, se eu não me engano, 15 ou 18 de janeiro. Passamos um período de operação assistida aí de 2 semanas, na sequência já entramos nos processos de melhorias, que estão ainda em andamento, alguns deles. Tá? Bacana. Cara, agora puxando a sardinha um pouquinho ali para o nosso lado, né? A gente usou o Mignal para poder fazer esse projeto, então até para explicar ali um pouco mais para frente, gente. Mignal é um software nosso, é um desenvolvimento, hoje ele é um spin-off do grupo da Essence. Só para vocês entenderem, a gente usou ele na Santos Brasil. O que é o Mignal? Mignal é o primeiro software capaz de manter o SAP atualizado. Então, a Santos Brasil, ela adquiriu o Mignal e ela teve o direito à conversão, e daqui para frente, com o contrato que a gente tem, pelo período que a gente tem, a gente vai manter a Santos Brasil atualizada nas novas versões de S4 à distância de um chamado. Então, o André, a equipe da Santos Brasil, quando sair as novas releases de S4,
e eles estiverem preparados, eles vão abrir um chamado para a gente e a gente vai atualizá-los na nova versão. Esse daqui, né, André, foi a visão completa do roadmap da Santos. Então, pessoal, para vocês entenderem do que nós estamos falando, primeira fase que nós fizemos em 3 semanas foi tirar a Santos de um data center, né, e levá-los para a cloud da AWS. Esse foi um projeto que nós fizemos ali, um lift and shift em 3 semanas, né, André? Sem dor de cabeça. Depois nós tivemos ali 4 a 5 semanas para executar ataques BRA. Então, a Santos Brasil ainda estava na TACS BRJ. Seria possível fazer a conversão com TACS BRJ, mas a gente achou muito arriscado e preferiu executar a conversão, levá-los primeiro para a TACS BRA antes de começar a conversão, né? E aí a gente teve ali, a gente ia fazer em conjunto, mas a gente percebeu que a Santos Brasil não estava nem com o Unicode. O Unicode da Santos, num teste preliminar, a gente percebeu que era bem pesado e a gente decidiu separá-lo do Go Live para ter uma conversão mais tranquila, né, André? Exatamente. E a gente entrou na conversão Brownfield, né? Conta um pouquinho da conversão, André. Quantos ciclos de teste foram? Como é que foi a tua visão ali? E sem contar que eu lembro no início a gente estava discutindo de fazer um projeto remoto, como é que a empresa não estava muito ainda no mood de fazer projeto remoto. Conta pra gente como é que foi a experiência da conversão. Foi desafiador, né? Como vocês estão vendo aí, não se tratava só de uma simples migração de SCC para S4. Nós tínhamos todo um pré-requisito a cumprir que era primordial para se iniciar o processo de conversão propriamente dito, né? Um dos fatores que mais nos deixou preocupado, né, com o início desse projeto foi o fato da gente estar trabalhando com nossa equipe 100% remoto, que até então era uma situação inédita, né, num projeto dessa magnitude, né? Então, no começo, nós ficamos meio receosos, mas caímos para cima, né, Guilherme? Vamos e tocamos o barco como deu aí. E aí, sim, para a gente foi uma experiência muito satisfatória, né? Porque nós conseguimos atingir nosso objetivo, mesmo num cenário tão conturbado como esse que a gente estava vivendo aí, né? De pessoas trabalhando remoto e aquela coisa que você tem, acaba se apegando muito, né? O fato de estar com o consultor do lado, isso aí é uma coisa que, um paradigma que foi quebrado, eu acho que não volta mais. Que eu lembro que a gente, e tem vários clientes que a gente discute bastante isso, né? O mercado SAP é um dos poucos mercados de tecnologia que ainda gosta do Big Bang, né? Que pensa no Big Bang, quer implementar, quer fazer tudo grande de uma vez. E a partir do momento onde a gente consegue quebrar isso em entregas menores e trazendo resultado, isso traz uma vantagem muito grande e simplifica muito, às vezes, o projeto, né? Se a gente olhar, se eu colocasse todos esses projetos juntos no mesmo pacote, no mesmo entregável, se aumentaria em muita complexidade para Santos Brasil, para a operação e tudo mais, né? Exatamente. Eu acho que, assim, no começo do projeto, a gente entendeu a complexidade, né, de todo esse pré-requisito e a gente acabou adotando um modelo de quebrá-lo, dividi-lo em várias etapas. Cada ciclo desse, né, que a gente tratou aí, que está no cronograma, a gente conseguiria administrar de uma maneira muito mais controlada qualquer gap encontrado em uma dessas fases, né? Eu acho que o fator determinante aí para auxiliar a gente em todas essas etapas aí foi a escolha de imediato de migrarmos o ECC para um ambiente cloud.
possibilitou aí um ganho inconsiderável em redução de esforços, né, principalmente voltado para a infraestrutura, onde a gente conseguiria, em poucas horas, montar um ambiente de teste, né, para cada ciclo desse foi criado um ambiente de teste com dados de produção reais. E aí isso facilita para os key users todo o processo de validação do ambiente. Pessoal, só para vocês terem ideia assim, do que nós executamos, e isso a gente tem na ferramenta, né? Então, essas são as telas do Mignow, e trazendo para vocês, ontem eu busquei na ferramenta a conversão da Santos Brasil, né? Então, essa é a tela da conversão, né, onde teve a Sprint 3, ela 100% executada, e aqui, acontecendo no dia 17/1, às 4h56, o Go Live, né, que foi quando o ambiente estava 100% convertido e pronto. Então, André, muita gente não acredita, mas foram 3 meses e pouco ali de projeto. A gente parou, os seus usuários pararam na sexta-feira, final do dia. Na segunda-feira de manhã, estava todo mundo pronto, usando o SAP, sem grandes problemas, sem grandes... Conta um pouquinho disso para a gente, como é que foi a visão, como é que a equipe recebeu isso dentro de casa? Sim, Guilherme, realmente foi surpreendente, né? Como você falou, a gente combinou uma janela do ambiente parado numa sexta-feira, 6 horas da tarde, com a ideia de entregá-los na segunda-feira, 8 horas da manhã. Tá? Antes de qualquer ação de migração, nós fizemos um backup da nossa máquina ECC, para se caso houvesse algum problema, nós teríamos um ambiente totalmente íntegro para entregar para o usuário na segunda-feira, caso houvesse algum imprevisto, né, durante o processo de migração. Mas como a gente viu aí, quando foi domingo na parte da manhã, nós criamos um grupo de WhatsApp com todos os consultores que estavam diretamente envolvidos na migração, e aí praticamente já toda hora a gente tinha um status de como estava o andamento da migração. Isso ocorreu da sexta à noite, sábado, durante o dia inteiro. Quando foi domingo de manhã, eu recebi uma mensagem dizendo que o ambiente já estava liberado. Eu não acreditei, né? Entrei no ambiente para poder começar as primeiras validações. Nós tínhamos um time de key user também já de plantão para nos auxiliar nesse ponto, caso houvesse essa antecipação, como aconteceu. E começamos, na realidade, a validar o ambiente no domingo. Tá? Na realidade, no domingo, nós estávamos com o ambiente totalmente liberado já para uso. Bacana, cara. Então, e só para vocês terem ideia, pessoal, isso. O Mignow, né, que é o software que a gente usou com a Santos, ele tem uma vantagem completa quando a gente compara com uma execução tradicional, é que todos os passos que estão em verde, nós executamos automaticamente. Então, inclusive a parte de vendor, de customer, MRP, a conversão, como vocês viram, e até mesmo a parte de custom code. Então, assim, André, eu não lembro de ter tido problema com Zs, cara, e vocês têm um volume razoável de interface, né? Porque o core de vocês é fora, entre outras coisas, e isso foi transparente, foi tranquilo, né? Sim. Antes de começarmos o projeto, existem alguns relatórios que a equipe da OMIG executa, né? Que antes de começar o projeto, você já tem uma ideia, uma foto de o que vai ser necessário mexer dentro do ambiente. E isso ajudou bastante, porque durante os ciclos que nós fizemos de teste, né, nós criamos 3 ambientes bolha durante o ciclo de migração, onde em cada ciclo desse nós fazemos um teste integrado de ponta a ponta dentro do ambiente. Então, esses ajustes eram replicados no ciclo posterior e
com isso, a gente tinha a garantia de que, quando nós estivéssemos em produção, praticamente não teríamos gap algum, né? Então, era isso que esperava. O que aconteceu? Quando nós migramos aí entregamos aí o ambiente no domingo, né? Começamos a validar, nós tivemos praticamente impacto zero nesses programas que nós utilizamos, relatórios, né? Porque já tinham sido contemplados lá nesse relatório que a MIG executa. Legal. Cara, principais fatores de sucesso aqui que a gente acabou falando ontem, né? A gente separou 3. Equipe. Você me diz de equipe. Eu acho que a escolha de uma boa equipe você já começa com 50% ou mais de sucesso no projeto, né? Tanto do lado da empresa, né, que você tem a possibilidade de escolher usuários que conheçam bem o processo, associado com um time de consultores bem qualificados, que é a equipe da MIG, eu tiro o chapéu para eles. Isso é uma combinação perfeita para a gente ter o sucesso do projeto. Então, você já começa com mais de 50% de sucesso do projeto. Eu acho que a equipe é um dos fatores mais importantes aí para o sucesso. Eu vou corroborar, falando realmente do lado da Santos, a gente sempre teve a prontidão para poder fazer tudo, que é um projeto extremamente rápido, então a tomada de decisão precisa ser rápida, a resolver as coisas precisa ser rápido. Do lado daqui da equipe do Mignon, para a gente é um pouco mais tranquilo, porque a gente respira, come, vive conversão. Né? A gente não vai para o outro lado, a gente está falando de conversão. E é uma equipe fixa. Então, para a gente, em vez de eu colocar o consultor para poder fazer a tarefa do dia a dia, quem faz isso é o software. A gente coloca a equipe de consultor e entra para resolver aquilo que é problema. Então, para a gente, é melhor, né, como produtividade. Para a equipe que trabalha é melhor, porque não é trabalho maçante. Então, para a gente faz diferença também. Esse é um ponto que eu coloquei. Eu acho que simplificar o processo traz muito, muito sucesso. Para o Go Live, eu lembro que a gente conversou bastante. Vocês toparam ir com o SAP GUI, mas não abandonaram o Fiori, né? Conta um pouquinho disso, André. Então, como premissa, né, como eu havia falado, nós tínhamos como premissa para esse projeto manter o máximo possível, né, os processos que nós já utilizávamos no ECC. E aí, após essa migração, nós teríamos uma fase, né, de uma nova onda, onde a gente estaria atuando diretamente nessas melhorias para utilizar o que o S/4HANA tem de melhor e nos oferece a nível de ferramenta, né? As novas implementações, inclusive, vocês já estão entrando com o Fiori, né? Isso, fazendo a noção gradativa do Fiori, né? Isso. A partir de janeiro, né, finalzinho de janeiro, após a implementação da S/4, nós começamos aí 2 projetos grandes, né? Um deles era a implementação do módulo PM para a nossa área de manutenção, que, por sua vez, também já contemplava alguns aplicativos em Fiori. Então, como se tratava de um módulo novo, o usuário ia ser treinado para estar utilizando aquele módulo novo, então nada mais justo do que colocar nessa onda também algumas aplicações de Fiori. Então, nossos usuários hoje, eles podem utilizar aplicações de Fiori e SAP GUI combinados para o projeto da manutenção. Paralelo, também trabalhamos um projeto de fluxo de caixa, esse sim, totalmente em Fiori, que vai ser assim, a gente está finalizando agora para algumas... A gente já está em operação assistida desse projeto, em produção, e aí no final a gente vai estar disponibilizando os aplicativos aí para a diretoria acompanhar a questão de caixa, tudo, de uma forma bem mais amigável, né, do que o SAP GUI. E o fluxo de caixa do S4 é muito melhor do que o do ECC, né? Ficou bacana. Legal. Não tem comparação. Não. E por último, ambiente cloud, que você comentou bastante. Eu acho que a decisão da gente
mudar para um ambiente cloud foi determinante para o sucesso do projeto, né? Por quê? Primeiro, para a questão de custo, né? Porque você imagina você montar um ambiente on-premise para uma versão do S4. O investimento inicial é um pouco alto, né? Mas você contando com o ambiente cloud, você tem um produto que te dá uma elasticidade muito maior na tua demanda de consumo de máquina, né? Então, você pode crescer, a empresa está crescendo, nos últimos anos tem crescido bastante, e a gente precisa de um ambiente que possibilite esse crescimento sem eu estar preso a uma arquitetura física, né? Para o projeto, ela funcionou como uma alavanca durante todas as fases que a gente falou anteriormente, né? Na própria criação dos ambientes de teste assim, infinitas vezes mais eficiente do que qualquer outro ambiente que a gente vai utilizar aí, que tenha no mercado. Durante o processo de conversão também, a gente tinha a garantia de ter um ambiente seguro, intacto, né? Para se caso houvesse algum imprevisto, nós não teríamos impacto no nosso processo diário aqui, né? Mas graças a Deus, não tivemos esse imprevisto, né? Cara, foi tudo bem. Foi. Pessoal, o que a gente vê de benefícios, né, de processo automático, igual a gente fez de conversão, é uma conversão técnica, né, para depois fazer como a Santos está fazendo, de ali ter uma alavancagem, ter uma evolução muito grande, né? Quando a gente já entra para esse já tem muita evolução, só que normalmente não é a evolução que a empresa espera, mas já traz muita coisa. Então, assim, a gente roda muito mais rápido, vocês viram mais um case aqui. Redução de custos, né? Se a gente olhar o modelo que a gente roda comparado a modelos tradicionais, é muito mais barato, é muito menos esforço, né? Muito menos tempo, menos erros. Exemplo ali, 2 semanas depois do Go Live, você já estava entrando com outros projetos, né, André? Fazendo já outras melhorias, implementação de módulo novo. E outro ponto que o André falou é engajamento do time. Então, assim, a gente consegue ter um time muito dedicado, muito voltado para a conversão. E podendo trabalhar, inclusive, em mais de um projeto, se necessário, sem o menor problema. Né? Outros cases, né, como a Santos, a gente tem a Cornélio Brenan, né, na semana passada, semana retrasada, o Joaquim também da Pague Menos deu um depoimento bem legal. Pode parecer até que a gente está puxando o saco dos clientes, a gente está comprando os clientes, mas, gente, fiquem à vontade a conversar com o André, com o Joaquim, com o Glaucio da Cornélio, com o Alexandre da Diálogo e por aí vai, que a gente tem realmente trazido para os nossos clientes uma velocidade boa, um resultado bacana para todos eles. E nesse momento a gente está ali com alguns outros clientes, né, como a Carrefour, como o Nike, a Centauro, a CCR, que é um outro cliente bem complexo, alguns indo para o Rise, outros para a Cloud, outros mantendo no on-premise, mas todos indo para o S4, todos mantendo atualizado. Pessoal, era essa a apresentação para vocês. Queria deixar aberto aqui para perguntas, se vocês têm alguma pergunta aqui para colocar no chat para poder fazer. Enquanto o André, fiquem à vontade. Ninguém sem perguntas? Só pode aproveitar o André. Não,
Não, a pergunta aqui de precisa atualizar o ECC antes da migração? Não, não precisa atualizar o ECC antes da migração, tá? A gente tem cases que é onde a gente veio do ECC 0 direto pro S4, tá? Então a gente não precisa atualizar. Em alguns casos, quando a gente identifica que, por exemplo, o cliente não está no Unicode, como foi o caso da Santos, né, André? E a gente entende que o Unicode é complexo, a gente separa os go-lives. A gente tenta dar um go-live em datas separadas para não trazer maior complexidade. Tá? Segunda pergunta aqui, se vai ser disponibilizado esse vídeo. Sim, a gente pretende disponibilizar o vídeo. Aí a gente avisa para todo mundo sobre quando o vídeo estiver ok. Só para dar uma ênfase na primeira pergunta, Guilherme, nós estávamos no PHP 0. Então, não tivemos necessidade nenhuma de estar atualizando, né? É verdade, PHP, cara. Né? Verdade. Falando em infra, sobre discos, servidores. Olha, a gente acabou fazendo um sizing na época, junto com a AWS. Eu não lembro de detalhes de máquina, mas a gente montou um parque ali de acordo com todas as licenças e de acordo com com o sizing da SAP, né? Com o número de sizings e tudo mais. Então, de verdade, depois a gente pode falar mais apartado sobre isso, né? E como uma outra pergunta aqui, como foi a gestão do projeto, tanto pela Mignal quanto pela Santos, e a metodologia utilizada? Eu vou responder que a gente sim utiliza o Activate, né, com pitadas do Mignal. E aí, André, pode dar maior detalhes aí, como é que eram feitas as dailies, como é que era feita a gestão do projeto, você acompanhou, você era o líder ali, pode dar detalhes. Então, nós tínhamos praticamente reuniões semanais para status report do projeto, só que diariamente eu me reunia com a equipe, né, tanto da MIG quanto a equipe de KUs da empresa da Santos Brasil, para a gente estar vendo se tinha algum problema. Então, acho que assim, o acompanhamento tem que ser diário, gente. Porque um projeto desse, que normalmente é curto, né, dependendo do nível que a empresa esteja de SAP, né, tipo, eu falo, não precisar de tanta pré-requisito como nós precisamos, é um projeto de 3 meses, no máximo. Então, a gente tem que estar em cima mesmo do pessoal, tipo, acompanhando diariamente isso. E pela metodologia ali que a gente aplica, né, André, em conjunto com vocês, a gente tem as dailies, né? A gente traz bastante do método ágil para dentro do projeto de conversão, né? Voltando um pouquinho, se vocês prestarem atenção, a gente teve 3 ciclos de conversão, onde o último ciclo ele leva 3 dias, 4 dias no máximo. No caso da Santos foram 2 dias e meio. A gente tem 2 ciclos de testes integrados. Eu acho que a gente chegou a fazer um terceiro, né, André? Foram 3 ciclos. Foram 3 ciclos. Cada ciclo desse, além de nós utilizarmos para, né, validar o ciclo anterior, nós tínhamos também uma ideia de tempo, de janela que a gente ia precisar para estar parando o ambiente. Então, isso serviu bastante para ajudar a gente nessa decisão aí também. Isso. Eu lembro que normalmente a gente trabalha com 2 ciclos de teste, mas a gente trouxe 3 ciclos dessa vez com a Santos. Exatamente. Né? Se precisa de máquinas específicas para suportar a migração.
Na verdade, o S4HANA ele exige uma máquina diferente do ECC. Tá? Ele precisa de um appliance para S4. Sim, a gente precisa de uma máquina diferente, não é a máquina de ECC. Mas se o cliente já está no switch on HANA, provavelmente essa máquina já serve para o S4. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Pô, fiquem à vontade. Não sei se eu respondi todas que vocês, ou se eu coloquei todas as perguntas aqui em pauta. Se vocês têm algo não ficou respondido direito. Tem o ECC com Oracle. Essa conversão segue essa mesma linha? Sim, a mesma linha. Qual era o banco de vocês, André? Eu não lembro. Oracle. 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 Sim, a conversão funciona para a gente da mesma forma, tá? Tanto SQL, a gente tem cases Oracle, SQL, cases ASI, DB2. Para a gente, seja ele qual banco, não é uma dor de cabeça para a gente, não. E foi tranquilo. O banco para a gente não causa, de verdade, não causa problema nenhum com a gente, não. Tá? É legal comentar também que antes de começar qualquer projeto, a gente faz um assessment, né? Que é justamente o que o André comentou, e a gente consegue ter um raio-x completo de como é o projeto, quais são as maiores dificuldades que a gente pode ter ou não. Isso não tem custo, tá, pessoal? Então, a gente roda isso, a gente faz uma avaliação completa do ambiente, do cliente, para poder encaixar em um dos nossos planos. Então, nosso modelo é um modelo de subscrição, não é um modelo de projeto comum, e isso faz uma boa diferença, porque a gente tem ferramenta para conseguir analisar e ter um resultado completo do ambiente antes de entrar no projeto. Pessoal, podem perguntar, fiquem à vontade. Se alguém quiser abrir o microfone, alguma coisa, só levanta a mão, me avisa. Aí. Quer falar, Vanderlei? Pode falar. Fica à vontade. Deixa eu ver. Bom dia. Só uma pergunta. A gente tem um ambiente que, além do SCC, a gente tem BW, PO, né? Soulman. Como é que funciona isso? A gente está falando aí só da migração do SCC, né? Ou algum desses ambientes aí, até pelo fato de estar usando S4HANA, a gente já sobe ele também? Não, o que a gente faz, tá? A gente faz a avaliação completa, tá, Vanderlei? Respondo. A resposta padrão numa conversão dessa, a gente foca na conversão do ECC. Levar o ECC para o S4. Obviamente que a gente tem algumas restrições que eu não posso deixar de lado. Então, por exemplo, o BW, para poder fazer conexão, ele precisa de upgrade. O PI, PO, ele precisa de upgrade, por causa do NetWeaver, entre outras coisas. Preciso fazer a atualização e levar o BW também para o HANA? Não necessariamente. Não necessariamente. E se você perguntar a minha opinião, eu prefiro tratar isso em pequenos projetos, ou talvez não pequeno, a palavra correta, mas em projetos separados. Trata a tua conversão completa, tenha ela bem tranquila, deixa tudo funcionando com todas as interfaces, com todas as integrações,
Ok, logo após isso, você vai ter um Go Live muito tranquilo, um Go Live vai estar com a plataforma atualizada, e aí você coloca na tua prioridade o que faz mais sentido, qual que é o primeiro passo, qual que é o segundo passo, e vai seguindo em frente com a tua evolução. Ok, obrigado. Obrigado, tá? Agradeço. Perfeito. Alguém mais, gente? Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Alguma consideração? Algum pedido? Fiquem à vontade. Pergunta. André, como o time da Santos se deparou com a nova interface, os Fiores? Para utilizar, para começar a utilizar, como foi? Quando o pessoal viu ali o Fiore e começou a utilizar? Então, nós estamos utilizando basicamente em duas áreas, né? Apenas a parte financeira, que é do fluxo de caixa, e o pessoal da manutenção, alguns usuários apenas, tá? Assim, Fiore é muito intuitivo. Então, o usuário que está acostumado a trabalhar no SAP BI, ele não vai ter dificuldade nenhuma em utilizar Fiore, porque é muito intuitivo, é um aplicativo que não, é nativo, né? Uma aplicação que você já... A intuição é fácil, né? De acesso. Então, acho que, se fosse o contrário, sim. Eu acho que o usuário que está acostumado, de repente, com Fiore, voltar ao universo de SAP BI, aí ele vai estranhar bastante. O usuário não precisa estar decorando transações, né? Na realidade, o aplicativo está ali na tela dele, é só ele clicar e vai abrir. Né? Legal. Pessoal, eu acho que nós encerramos aqui as perguntas. Se alguém tiver mais alguma, fique à vontade. Mas queria agradecer a presença de todo mundo. Obrigado pelas perguntas, obrigado pelo tempo. Espero que a gente possa ter ajudado a contribuir aí com algum esclarecimento, com alguma visão, ou desmistificar um pouco aí a visão sobre a ida para o S4HANA, que não é um bicho de 7 cabeças. Né? André, obrigado demais por ter aceitado o convite de bater esse papo aqui com todo mundo, cara, de compartilhar essa experiência. De verdade, muito obrigado. Eu sei que você sempre está aberto também, qualquer cliente, qualquer um que te procura, você sempre está aberto, então, muito obrigado também por isso. E, gente, estamos à disposição de todos, quem quiser saber mais sobre o projeto ou entrar em mais algum detalhe, vocês têm os meus contatos, têm o meu LinkedIn, fiquem à vontade, ok? Gente, muito obrigado. Obrigado, André. Eu que agradeço, Guilherme, pela oportunidade aí. Tchau, pessoal. Tchau.